Fala galera, aí hoje não é só o pessoal da Canon não, hein? A gente vai falar um pouquinho de SD card, vamos tirar alguns mitozinhos bobos aí que eu vejo um monte de coisa escrita na internet, mas tentando fugir um pouco da parte técnica, mas cara, dá pra mesclar muito bem a explicação técnica com o leigo, cara. Então, assim, muitas pessoas ficam. Ah, mas por que eu tenho que comprar de 30 megas? Por que eu tenho que comprar de 45 megas? Lembrando só que isso quer dizer velocidade de dado, não o tamanho dele, não a quantidade que você consegue colocar lá dentro. Só que para você saber e tomar essa decisão, até porque os valores são diferenciados, às vezes são muito diferentes um para o outro, às vezes tem a mesma capacidade, as pessoas ficam perdidas. A gente tem que entender para que serve isso dentro do equipamento fotográfico. Então, o que a gente precisa saber? Que dentro do nosso equipamento fotográfico, a gente tem um processador que processa a imagem, né? E depois que, como tudo na vida, quando você faz alguma coisa, você tem que ter um resultado daquilo que você fez. Manda isso por um lugar, dentro do equipamento ainda, e desse lugar ele grava dentro do SD, tá? Colocando o nome nos burros. Basicamente, o processador ele tem uma velocidade muito alta, então ele precisa de uma memória que a gente chama de memória rápida, que é o buffer, tá? O bufferzinho que tem dentro dos equipamentos que a gente ouve falar às vezes. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que, para ele liberar espaço e continuar processando outras imagens, ele pega essas fotos, processa, manda para o buffer, vai armazenando no buffer de uma forma muito rápida e depois disso ele pega desse buffer e encaminha para o SD, tá? Vamos colocar uma analogia aqui, tá? Vou pegar esses cards, vou virar eles aqui e vou colocar uma distância entre eles, tá? Esse aqui ele é o real, vamos colocar mais para cá que são um pouco da tela. Esse aqui ele é o real SD card. A gente vai colocar esse primeiro como se fosse o processador e esse carinha que fica coladinho com ele aqui é como se fosse o buffer, tá? Então vamos lá. Eu tirei uma foto, processei esse equipamento, mandei para cá. Então ele vai mandar nessa velocidade aqui, ó, muito rápido, tá vendo? Muito rápido. Só que como tudo na vida tem um limite, esse buffer, para ele ser todo dispositivo que a gente chama de memória rápida, ele não tem um grande espaço para poder arquivar, para poder colocar a foto. O que interessa é ele ser rápido, não é o tamanho dele. Então ele vai colocando, vai colocando, vai colocando. Chega uma hora que ele vai encher. Então, nesse momento que ele está transferindo o dado aqui para cá, ele também está transferindo o dado para o seu SD. Só que você concorda que esse carinha, esse buffer tem uma velocidade muito grande nessa transferência do que nessa transferência, Por quê? Limite de tecnologia. Toda tecnologia tem um limite, né? Então, o que acontece? Quando você vai fazendo aqueles cliques simultâneos, contínuos, ele vai clac, 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 e ele vai transferindo ao mesmo tempo. Ele está rápido, mas aqui ele está transferindo numa velocidade um pouco menor. Essa velocidade um pouco menor é basicamente chamado desses 30 megas por segundo, ou 45 megas por segundo, ou 90 megas por segundo, ou 128 e por aí vai, tá? Então, assim, vocês entendem que aqui eu tenho uma transferência rápida e aqui eu tenho uma transferência mais longa. Então, quanto mais eu tiver uma transferência mais rápida, se eu tiver aqui em 30 segundos, em 30 megas por segundo, eu tenho esse espaço para poder transferir. Se eu tenho 45, eu tenho esse espaço. Se eu tiver 128, e por aí eu vou chegando, né? E quanto mais perto eu for chegando no meu buffer, mais velocidade de dados eu vou ter. E o que isso acontece? Ele vai liberando espaço para que o processador continue jogando dados nele aqui e continue fazendo suas fotos. Ok até aí? Vou mostrar qual é a diferença desses 45 megas por segundo e vou mostrar qual é a diferença desses 30 megas por segundo. Vamos colocar um chip dele aqui de 32 gigas e fazer o teste com ou de 30 megas por segundo. Prestem atenção, como é que a gente vai saber que o buffer encheu? Quando o disparo contínuo começar a dar umas travadas, ele não tem mais um desempenho adequado. Ó, percebam, vou lá, olhei, vou começar a clicar, ó. Cliquei, ó. O buffer está enchendo. Encheu o buffer, ó, já deu busy, ó. O que quer dizer esse busy? Estou transferindo seus dados para o SD. Estou liberando dados aqui para poder liberar meu equipamento.
E aí se eu liberar um dedo um pouquinho, ele ainda vai continuar dando busy. Vou tentar voltar, ó. Tá vendo? O desempenho é baixo. Eu mesmo com alguns segundos, eu não consigo ainda ter a performance de um disparo contínuo adequado. Na 6D, eu não sei se nas outras tem, percebam, se eu desligar o equipamento, ele vai dizer quantas imagens ele está transferindo ainda. Ó. Olha a velocidade que ele está transferindo. Ó. Ele está transferindo, ó, no meu SD. Ele está tirando de dentro do meu equipamento e está transferindo. Ó. Faltam 6 imagens, 5 imagens. Está tudo no buff, ó. Está transferindo. Aqui é meu LEDzinho aceso, ó. E ele só vai liberar o meu buffer 100% agora. Ó. Liberei e o LEDzinho apagou. Ok até aí? Agora a gente vai testar com 45 megas. E vou fazer a mesma coisa, tá bom? Vamos lá. Começar a clicar aí, ó. Muito mais. Vocês perceberam que ele ficou, ó. Ele encheu o buffer, mas você percebeu que ele ficou clicando por muito mais tempo contínuo? E ainda assim eu tenho performance, ó. Eu consigo continuar clicando. Ele não tem um delay muito grande nesse clique. E mesmo na hora que eu solto um pouco o dedo, ó, soltei pelo mesmo tempo que eu soltei da outra vez, ó. Eu ainda tenho performance de volta. Entende? Eu ainda continuo tendo performance com 45 megas que eu não tinha com 30 megas por segundo. E aí eu vou desligar o equipamento e vocês vão perceber a velocidade dessa gravação, tá? Bem provavelmente vai ser bem rápido. Olha lá, ó. Muito mais rápido que o outro, ó. Vai liberar daqui a pouquinho, ó. Liberou. Percebam a diferença? E se eu colocasse um cara aqui de 60 megas por segundo, bem provavelmente eu não teria... Eu teria um disparo contínuo quase que perfeito o tempo inteiro. Quase que perfeito. Ele ia dar um pequeno delay se a gente fosse a fundo medir. Entendeu? Então, assim, essa é a primeira parte do vídeo, tá? Onde que eu mostro para vocês o porquê da utilização de um 30 megas ou então de um carinha de 45 megas. Bom, galera, é isso aí. A segunda parte é a parte que eu falei que ia ser um pouquinho mais técnica para quem tem curiosidade, tá? E é basicamente para a gente... Técnica que eu digo assim, a gente vai fazer uma leitura do que quer dizer essas siglas que estão aqui, para que fique claro na hora da gente comprar um SD e a gente saber por que às vezes um SD é mais caro do que o outro se ele é praticamente igual. Vamos lá, vamos encurtar um pouquinho. Esses 3 chips aqui, nós temos parâmetros um pouquinho diferentes, tá? Ou seja, a gente tem um carinha, a gente já falou de 30 megas, a gente tem um carinha de 45 megas e a gente tem um carinha que ainda continua de 30 megas aqui. A diferença entre eles, a gente tem um cara de 16 GB, esse é o tamanho que eu posso arquivar dados, 32 e 64. Do 32 para o 64 a coisa muda um pouquinho, e aí a gente vai começar a fazer uma leitura desses 2 carinhas aqui, que é o que importa pra gente, tá? Vamos lá. Aqui em cima nessa tarja vermelha, a gente chama que é toda a tecnologia, ela precisa ser amigável, ela precisa ser que o consumidor consiga fazer uma compra e identificar sem ser tecnicamente. Então aqui vai estar escrito Ultra, em outras tecnologias vai estar escrito Extreme, por aí vai. Isso é uma forma fácil de você identificar um produto do outro. E por baixo disso você tem todas as tecnologias ali. Como é que eu posso dizer? Tem todas as tecnologias referentes a essa letra, a esse nome, tá? Então vamos lá. Normalmente no chip nós temos a velocidade, como a gente explicou anteriormente, a classe 10, tá? E essas siglas malditas aqui, ó, que muita gente se perde. SD porque é o tipo de dispositivo. E embaixo dele a gente tem escrito um HC e ainda tem um 1 aqui. Que porra é essa, né? E no outro chip a gente vai perceber que a gente tem um SD também, mas é XC1. Tipo, pô, por que isso? Tá, vamos lá. Quando lançou o SD Card, o primeiro lançamento dele, só existia essa siglazinha, SD. Ainda existem outros com as classes menores, você ainda vai conseguir. Só que de acordo com a tecnologia evolui, eles acrescentam uma tecnologia nova, eles adicionam siglas, né? Tipo, antigamente a gente tinha só o SD. O SD ele começava em 128 megas e ia até 2 GB. Só que aí teve a necessidade de aumentar.
para 4, para 32, para 64, para 2 teras e por aí vai. Então, quando eles começaram, quando o limite dessa tecnologia de SD era de 128 a 2 GB, saiu o de 4 até 32, né? E aí, como é que eu determino essa tecnologia? Com siglas. O que eles colocaram? Ó, todo chip que for de acima de entre 4 GB a 32 GB no máximo, ele vai receber um HC, que significa High Capacity, ou seja, alta capacidade. Ok? Então, tudo bem. Só que aí, como a tecnologia vai crescendo e tudo vai crescendo junto, ele falou assim, mas eu preciso de mais dado. Então, eu preciso criar chips com acima de 32 GB. E aí, o que eu tenho que dar? Eu tenho que dar um outro nomezinho para ele. Então, tudo que for acima de 32 GB, tá? Ou seja, desde 64 até 2 teras, eu vou ter chamado de XC. O que quer dizer XC? Extended Capacity, ou seja, eu estendi a capacidade de 32 entre 64 até 2 teras. Mas, Bruno, eu tenho umzinho do lado. Ok. É a mesma coisa que eu expliquei anteriormente, que isso quer dizer o tamanho, a tecnologia que vai crescendo de acordo com o tamanho dos gigas, né? E esse 1 quer dizer a versão. É como se fosse uma versão. Do tipo, ó, se eu tiver um HC1, eu tenho uma velocidade, ou seja, eu tenho aqui 30 megas por segundo. Mas se eu tiver tecnologias que eu precise de muita velocidade, um exemplo, esse HC, deixa eu colocar aqui de volta, desculpa, esse HC1, ele tem velocidades de 50 megas até 104 megas, ok? Ah, mas saiu uma tecnologia, mas eu tenho um SD que tem, sei lá, tem 200 megas por segundo. Então, bem provavelmente, o seu card, ele vai estar 32 GB e ele vai estar aqui HC2. Por quê? Porque a velocidade de transferência dele é acima de 104 megas. Então, tudo que for acima de 104 megas já é a versão 2. Simplesmente isso. Então, quando você for comprar o seu card, você vai perceber o que você vai ter que olhar. A velocidade que você precisa, né? E agora você já vai saber para que serve esse HC. Ou seja, sempre vai ter HC até 32. Acima de 32, você vai começar a ter o XC. Ok? Outro ponto importante também que acontece não basta somente esse dispositivo ter toda essa tecnologia se o aparelhinho onde você vai enfiar ele não tenha. Então, assim, alguns computadores mega antigos, notebooks mais antigos, eles não recebiam esse cara com Extreme Capacity. Por quê? Porque não existia essa tecnologia ainda, né? Então, assim, se não existia, não tem por que eu colocar. Só que a partir do momento que passou a existir, saíram outros notebooks com a tecnologia que recebia esse XC, só que muita gente ainda não tinha. Então, o que acontecia? Quando você espetava esse 64 no notebook ou no dispositivo de SD card, ele só recebia 32, ou seja, ele só estava preparado para o HC. Deixa eu dar foco aqui. Ele não estava preparado, ele estava preparado somente para o HC e não estava preparado para o XC. É assim que funciona, entendeu? Toda a tecnologia funciona exatamente dessa maneira. Tá bom, pessoal? Espero, assim, é realmente um pouquinho mais técnico para quem tem curiosidade, mas eu acho que ficou claro aí a explicação e valeu!